Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Olha só, aqui nesse programa nós contamos a história de personagens baianos, cujas trajetórias marcam a cultura da Bahia e também refletem diversos cantos do Brasil e do mundo, e que, de alguma maneira, influenciam e transformam a vida de muita gente. Tem artistas que se expressam com palavras, outros com formas, e há aqueles que transformam matéria em sentimento, misturando cor, textura, fé, memória em cada traço. Nosso convidado de hoje é assim. Nascido em Tapetinga, no interior da Bahia, ele construiu uma trajetória singular, com o olhar voltado para o sagrado, para a cultura popular e a beleza que brota do cotidiano. Suas obras já cruzaram fronteiras e estiveram presentes em exposições no Brasil, na França, Itália, Holanda, Chile, entre outros países. Em espaços como o Museu de Arte Moderna da Bahia, a Casa do Beni, o Solado Ferrão. Influenciado pelos mestres da arte popular, pela religiosidade afro-brasileira e também pelas ruas por onde caminha. Ele criou uma linguagem só sua, que reverencia a vida em todas as formas. Hoje, ele está aqui no estúdio para uma conversa sobre a criação, a trajetória e sentido. Você vai conhecer um pouco mais sobre a arte e a essência de Rony George. Aê, uma grande... Gostou? Maravilha. Maravilha, seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço tanto a TV Alba, a você, essa amiga querida, e a todas as pessoas que estejam assistindo esse programa, Bahia da Gente. O nome é lindíssimo, Gostou? Adorei, porque ao mesmo tempo que ele fala o nome para fora, também ele um pouco que nos acolhe, né? Internaliza, então, né? exatamente, Nosso, eu né? Adoro falar Bahia da Gente. Massa, é bem Muito baiano, bom, né? total. Agora, peraí, a gente tem que começar aqui esse programa falando de fofoca. Eu tenho medo. Não tenha, não! A gente se conhece aqui por acaso do destino há mais de 10 anos, né, Uni? Para mim é felicidade. Todo mundo foi barrado, um bar aqui de Salvador, não foi? Essas coisas engraçadas. A gente estava entrando de E depois vira... Exato, porque na verdade era uma coisa, e depois tinha... a gente chegou de última hora mesmo, mas são essas histórias que vão assim recortando, e depois assim a memória e as alegrias que a gente vai mantendo, né, no nosso íntimo, para que a gente siga, porque efetivamente aquilo que parece naquele momento uma tragédia, de repente vira uma coisa engraçada e depois. São coisas, histórias baianas, né? Porque o baiano é assim, né? A gente tipicamente se conecta baiano. E de repente vira amigo por causa de uma casa. Isso é importante. Exato. Na Bahia, né? Isso é maravilhoso. Uma das coisas que eu gosto muito na Bahia e que volta e meia eu converso com pessoas de outros lugares e tal, e as pessoas também se assustam com isso, assim, do tipo, mas como assim, aquele cara do bar te tratou mal e tal, aí depois eu te vejo abraçado com ele, é por causa daquilo, a gente foi se entendendo. Isso é massa. Isso é maravilhoso, essa ressignificação do sentimento, né? Você consegue fazer isso na sua vida, colocando na arte? Muito, muito. Faço isso muito. Objetivamente, meu trabalho ele parte desse princípio de ressignificação. Porque quando você fala, por exemplo, da estética popular, da religiosidade popular, a gente pode também falar de tragédia sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, você encontra ali elementos tão sofisticados, né, de criação tão sofisticadas. Eu tenho insistido a falar sobre os mestres celeiros. E, particularmente, um mestre celeiro, que é da minha cidade, Tapetinga, é significativo para mim, que é Nelson Celeiro. Então, você vai percebendo aquela coisa da bruteza do que é a lida do dia a dia. E, no entanto, as coisas são lindas e sofisticadas e leves, né? E dá um outro sentido àquela lida, né? De beleza, de altivez. Você que tocou nesse ponto sobre Itapetinga. Foi lá que você decidiu na vida, assim, é isso que eu quero fazer, arte? Ou seu caminho foi também uma volta para parar na arte? Teve influência em casa? Eu não decidi nada. Não? Ela aconteceu e pronto. Eu, com 7 anos, eu estava falando recentemente, eu sempre falo sobre isso, na verdade, que eu gosto de falar sobre isso. Eu, com 7 anos, sem nenhuma coisa que antecedesse a isso, eu fiz um desenho e todo mundo adorou, né? E eu me espantei, todo mundo se espantou. Mas, ao mesmo tempo, minha família toda ficou muito feliz. E eu comecei a ser muito bem tratado dentro da minha própria núcleo familiar, porque eu sabia desenhar. E eu mesmo não sabia que eu sabia desenhar, eu só descobri naquele momento único, aos 7 anos de idade.
E aí eu falo assim, mas todo mundo estava gostando de mim, então eu vou ficar por aqui. Vou ficar desenhando mesmo. Vou ficar desenhando porque todo mundo fica feliz, todo mundo gosta de mim por causa disso. Era bem um estímulo nesse sentido, e aí sim, em alguma medida, mesmo com todas as minhas incoerências sobre esse assunto, é uma coisa espiritual, quase, assim, né? Porque são assuntos que eu normalmente não toco, mas neste caso específico, sobre o meu primeiro desenho, é uma coisa que sempre me leva a essa questão. Da espiritualidade ou a sua essência? Exato, do que poderia ter saído daquele momento, o que aconteceu naquele momento. Até hoje eu não sei. Não sabe? Não sei. Mas eu fiz o desenho e comecei a olhar para quadros nas paredes da minha casa e gostei daquilo, quis reproduzir aquilo e assim eu fiquei. Mas aí foi, e questão de colégio, faculdade, quando você fez assim, ó, isso, e já começou a delinear daí? Olha, meu primeiro mestre, assim, do ponto de vista prático, foi meu irmão Antônio Maciel, porque a despeito do espanto que causou aquele desenho em todo mundo da minha própria família, ele foi o que observou de uma forma mais atenta, falou assim, não, isso é outra coisa. Né? E começou a me dar material para eu desenhar, e tá, com 10 anos eu ganhei meu primeiro livro de arte, e etc. E tudo por conta meio que ele é meio me ciceroneando, né? Esse caminho que deu em faculdade e etc., foi só fluindo mesmo, não teve assim uma decisão para isso ou para outra coisa qualquer. Né? Isso, de fato, foi uma coisa que foi bem natural no meu caso, foi, de fato, um caminho meio que eu não estivesse escolhendo, eu estivesse só vivendo ele. A sua influência, você envolve muito a cor baiana, né? A afro-religiosidade. Eu acho que, eu vejo muito assim, parece como você falou, né? Parece que veio uma luz, assim, você senta em frente à tela e, de fato, chega a esses destinos, né? Assim, na verdade, quando eu falo também que eu pinto como quem escreve um livro. Eu sei contar as histórias de cada quadro meu. E são motivos assim que surgem como assunto íntimo. E como eu não faço esboço, eu não faço estudo prévio. Não faço nem esboço para fazer uma obra, pensando nela. Tampouco eu faço esboço quando eu estou pintando. A tela em branco, tinta e pincel. E ali começa a luta para descobrir algo que eu está me movendo. Mesmo quando eu faço retratos. Eu não faço nenhum desenho anterior. Vamos você tocar nisso? Eu vou fazer uma cobrança. Nesse decorrer, viu, gente? De 10 anos aí, alguém já prometeu um retrato, hein? Eu disse que ia registrar isso aqui. Ah, tá bom. Agora tá documentado. Tá documentado. Eu vou pagar essa dívida. Eu acho bom documentar. Porque ele faz retratos, inclusive ele trouxe aqui para o estúdio um autorretrato. Parece uma sua inspiração Van Gogh aí? São artistas que te influenciam de fato? Olha, assim, meio que parafraseando Salvador Dalí, eu acho que a perfeição é Caravaggio e Velázquez. Agora, as minhas influências, assim, do ponto de vista da arte universal, dessas assim mais midiáticas, eu tenho influência total, como eu falei. A primeira é meu irmão, Antônio Maciel, e aí tem os mestres celeiros, tem São Félix, que é um artista popular e muito conhecido na minha cidade. Mas Van Gogh e Picasso são duas personalidades que são, para mim, encantadoras, não só pela obra, mas pela provocação como pensamento estético. Eu imagino que se Van Gogh tivesse vivido e Picasso, eles estariam criando tudo até hoje. Estariam inventando coisas novas, né? Então, eu digo também que eu não tenho linguagem. A linguagem sou eu mesmo, porque se eu quiser amanhã mudar tudo que eu estou fazendo, vou fazê-lo e pronto. Não tem essa coisa, tipo, ele pinta isso, ele pinta aquilo. É mais ou menos uma coisa de uma provocação quase visceral, assim, né? O que me ocorre, o que eu sinto, eu vou para lá sem esboço e começo esse diálogo para contar algo que eu estou sentindo. No caso específico desses dois autorretratos, que eu fiz uma exposição na Holanda, em 2015, e não queria perder a oportunidade de homenagear Van Gogh. E Van Gogh fez 33 autorretratos. E esses 33 autorretratos, eles 33? dizem... É. Idade de Cristo, né? Pois. Eles dizem muito sobre a própria pesquisa dele, né? Porque a despeito do que se diz, ou do que se sabe, assim, popularmente, Van Gogh estudava muito, né? E ele estava buscando algo que ninguém sabe o que é, só ele mesmo,
Porque mesmo já na época dele, ele falava, as pessoas mesmo faziam coisas à la Van Gogh, né? Pelo jeito que ele fazia. E as pessoas sabiam que aquilo era uma coisa, de uma busca de alguma coisa. Era busca pelo céu estrelado. Maravilha. E aí eu falei, olha, eu vou fazer a exposição aqui. E lá também eu fui sem nada, né? Fui para a exposição, vou fazer a exposição. E aí estava tudo lá e eu falei, vou começar. E aí, andando pelas ruas de Amsterdã, como é que eu começo? Eu vou fazer o quê? Porque vai ter uma exposição daqui a 3 meses. Você deixou para pintar? Tudo lá. Meu Deus. E aí eu acordava e ficava pensando, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu lembrei, Van Gogh, os 33 autorretratos. Aí eu resolvi que eu faria 33 autorretratos para homenagem a Van Gogh. Eu fazia quase como diário, porque havia 2 perspectivas nessa exposição, que por acaso, que não por acaso se chamava Behind the Wall, que foi o nome que eu dei, porque era a coisa mesmo que estava por trás do muro, né? E aí eu acordava, eu tinha, conversando com a produtora lá, minha queridíssima Marta Pisco, eu pensava, eu vou escrever um diário. Todo dia, quando eu acordar, eu vou escrever alguma coisa sobre o que eu estou sentindo e depois eu vejo o que vai acontecer disso como pintura. Invertendo a lógica de que eu pinto como quem escreve o livro, eu escrever para pintar. E aí, por acaso, um belo dia, eu falei, sabe de uma? Eu vou pintar meu diário. E o diário era eu mesmo. Eu acordava e fazia quase como um rito. Eu botava um espelho, botava a tela, todas no mesmo formato, 30 por 30, e fazia um autorretrato. Fazia muito rápido isso, fazia às vezes 40 minutos. É mesmo? Você pinta uma tela? 40 minutos, assim, mais ou menos eu fazia. E aí, dali eu começava a trabalhar efetivamente. Antes era só um registro do dia. E aí, por motivo que eu tive, por causa de temperatura, as coisas, eu fiquei muito gripado e etc. E alguns dias eu fiquei sem poder fazer nada. Mas eu fazia quase como diário para homenagem a Van Gogh, os autorretratos. E que tem esses 2. E era muito... Teve uma coisa engraçada que na abertura da exposição, uma pessoa me chamou e falou assim, você está com raiva? Falei, bravo, né? Falei, por quê? A gente olha para os seus autorretratos, são vários dias, você ficou 3 meses fazendo, mas você está com cara de bravo. Eu falei, era como eu acordava. Eu também imagino. Era como eu acordava. Depois é que eu começava a produzir para a exposição. Não, agora você falando isso, deu para olhar assim, gente, a cara de sono, não é de bravo, não. Eu acordava, fazia o autorretrato, depois começava a produzir efetivamente para a exposição. Mas eu queria registrar essa homenagem a Van Gogh. E, para minha sorte, a exposição abriu lá no dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge aqui, Maravilha. Que é o padroeiro do Brasil. Você adora São Jorge também, Adoro. Né? Eu também. E eu fiz um Van Gogh para São Jorge. Aí eu encerrei esse ciclo da homenagem. Que maravilha. Agora 33 telas pintadas lá. Você trouxe todas? Não, algumas foram vendidas lá e mesmo. Maravilha. Como é que, fala em vendas, como é que você vê a arte contemporânea aqui no estado da Bahia hoje? Olha, eu acho que há um olhar nacional para a produção da arte da Bahia neste momento. Já teve isso em outros momentos, na geração de Juarez Paraíso, por exemplo, esse mestre genial. Jura. Ele conseguiu trazer esse olhar para cá, né? Com toda a geração, Mário Cravo, Calazans, Caribé, etc. E eu acho que, nesse momento, há uma atenção por diversas razões para a produção da Bahia. Eu, inclusive, comparo um pouco meio com aquele boom da música, né? Que o olhar se voltou para cá e os artistas não saíram de cá, que esse detalhe é importantíssimo. Eu acho que com as artes plásticas acontece isso neste momento de alguma maneira. Você tem uma resposta parecida com o Menelau. Menelau 7, Sim, né? meu Bem amigo baiano, querido. Tem uma arte. Inclusive, ele fez parecido com você, ele pintou aqui, viu? Ah, foi? Ele trouxe uma tela enorme. Ele faz essas chegou coisas assim, aqui, ao vivo e tal. Pintou, ficou maravilhoso. Maravilhoso. Ele fala querido, isso, né? sim. Que os olhares voltados. Bel Borba tem um pouco, Sim, fala claro. bastante disso. Né? Não, tem alguns baluartes, né? Desse primeiro momento, deste momento, que o próprio Bel Borba, Menelau, Alberto Pita, J. Cunha, Leonel, Gustavo Moreno. Enfim, eu acho que é mesmo uma necessidade, porque essa coisa da Bahia ser esse campo fértil, incrivelmente fértil, né? A gente tem Raul Seixas e tem João Gilberto,
E cores em tudo. Em tudo, né? Em cultura, religiosidade. Agora eu vou te segurar um pouquinho, porque já terminou aqui o primeiro bloco. Já já a gente vai falar sobre Ronnie George, muito chique o nome, né? Aqui sobre essa expansão da arte popular, eu acho que é a arte popular baiana, na Bahia e no mundo. Já já a gente volta, fica aí, viu? A gente volta aqui com o segundo bloco do programa Bahia da Gente com Ronnie George, esse grande artista baiano, mas que já rodou o mundo e tem muita história para contar. A gente não vai falar das fofocas aqui não, viu? Porque é muita fofoca, né? Esse Ronnie. Voltou para a Bahia em 2023? Eu passei um período fora da Bahia, mas no sul da Bahia, que resolvi dar um tempo de Salvador. Voltei para Salvador, na verdade, não voltei para a Bahia. E aí fiz outros trabalhos, fui para o Chile fazer convite também de trabalhos, aí fiquei fazendo um período, escrevi um livro e etc. E aí em 2023 eu voltei justamente para uma exposição na Casa do Benim, com Gustavo Moreno. E agora acabou de encerrar uma exposição minha na Casa do Benim, que é um espaço que eu amo, incrível, e foi um individual, chamado Assentamentos. Jorge Washington que anda por lá, né? Ele está lá fazendo a festa dele, né? E com curadoria de Danilo Barata, que foi maravilhoso. E justamente com o nome Assentamentos. Esse nome diz muito sobre o que eu penso sobre as coisas, a ideia de as coisas ali assentadas. Essa exposição, que aqui foi Assentamentos, que era justamente a afirmação de uma identidade, no sentido de que eu pesquisei a minha própria obra para fazer essa nova obra, né? Eu fui olhando minhas coisas desde a infância e fui ressignificando, pesquisando meus códigos, e etc. E aconteceu isso, e agora ela chega a São Paulo, na Carmo Johnson Project, que é a galeria que me representa atualmente, com o nome Fixus, Fluxus e Oriquis, assim que já se expande entre esse lugar de pertencer, de assentar-se, e ao mesmo tempo fluir, caminhar, né? E a cabeça aberta, né? Mas Gostei. com dono. É um tipo de assentamento, agora fixo, Fluxus e Oriquis. Oriqui é a oração, né? Sim, da cabeça. Agora, de onde sai essa imaginação para você pintar? Vem de onde? É sentimento, é momento, é religiosidade? Vem de onde? Eu acho que isso acontece com todos os artistas, né? É uma necessidade de comunicação de coisas que vão lhe provocando no dia a dia. Você falou bem no início da entrevista, quando você fala de ressignificação, de que as coisas brotam como singular e etc. Na verdade, é uma observação muito natural, assim, das coisas que me cercam e daquilo que, de fato, me move como sentimento. Eu falei isso também anteriormente em outro contexto, em outro lugar, que a arte, enquanto sentimento, assim, enquanto o artista vai percebendo, às vezes passa uma pessoa na rua, né, às vezes um evento que acontece, às vezes você observando, como eu falei agora há pouco, dos mestres celeiros, olhar para aquilo e aquilo de alguma maneira lhe provocar para contar um pouco daquela história de um ponto de vista particular e traduzi-lo, né, do seu jeito. Então, eu acho que, penso, e é assim que acontece comigo, é por uma necessidade de significar algo para a sua própria existência, né? Você termina contando a história através das telas, mas já eu acho que vai surgir um escritor aí, né? Eu escrevo. Né? Escrevo poemas, assim. Enfim, mas quando a gente... Assim, eu falei também anteriormente, no outro contexto, no outro lugar, que a arte, ela, enquanto está no pensamento, no sentimento, e ainda mais para mim que eu não faço esboço, como eu falei, ali vira um furacão e aquilo vai acontecendo e vai olhando. Às vezes eu estava falando com a queridíssima Daisy Rocha, que é minha assistente, trabalhou lindamente comigo para essa exposição. A gente estava às vezes almoçando e ela com pressa, achando que eu não ia dar conta, e a gente almoçando, eu falei, eu estou pintando.
porque aquilo estava acontecendo na minha cabeça. Quando eu chegava para a tela, já era resultado de um processo... Você deve matar os assessores, né? Matar o povo que está acompanhando. Já era o resultado de um processo que estava ali amadurecendo, porque na hora... Porque se eu tivesse feito esboço, eu já tinha aquilo previamente. Então, meu processo vem muito desse negócio, que dentro de mim ela é uma abstração. Então, vem pela necessidade de materializar aquilo que eu estou sentindo, percebendo, porque senão vira só uma abstração mesmo, né? É isso Porque que eu ia falar, ninguém o vai saber. abstrato, você botar algo palpável, Exato. visível. É né? torná-lo aquilo que eu sinto em algo sim. palpável, né? Que comunique, que revele. Sim. Né? Agora, É uma revelação. você fala de alguma aí, maneira. além de você compositor, escritor, nossa, e aí, mas você também utiliza vários materiais, né, também, né? Gosta de tecidos, metal, madeira. Sim, Tem sim. algum que prefira mais? É mais a tela mesmo que... Na verdade, é o que me provoca naquele momento. Assim, eu lembro que quando eu lancei algumas coleções de moda, as pessoas perguntavam, você agora está fazendo moda? Eu falei, não, eu estou fazendo uma exposição. Fazendo arte. Eu estou fazendo uma exposição, só que por acaso tem umas pessoas andando ali na passarela, mas aquilo para mim é a mesma coisa. Então, a opção pelo suporte ou pelo material é muito do que eu quero dizer, né? Do que acontece. Às vezes algo me provoca e eu falo, isso deveria ser feito com couro. Eu quero falar com couro, realizar isso com couro. Aí, às vezes, eu quero realizar com tela, às vezes, eu quero realizar com papel. Enfim, eu não tenho um método, né? É o que é no momento. É o que ocorrer. Tá bom, uma vida, né? O que acontecer. Eu não tenho método, assim. Minha disciplina é no sentido de que eu preciso fazer sempre, mas não é no sentido de que organize, assim, isso vai ser assim ou ser assado, né? Eu vou descobrindo e vou... É muito mais pela minha necessidade de dizer algo, né? Nessa necessidade de dizer algo na sua trajetória, teve algo mais desafiador, assim? Mais assim, olha, não sei, que desafiasse você mesmo, teve? Sempre porque eu nunca sei o que vai acontecer. Porque uma vez que eu não faço esboço, a tela está ali e começa já o desafiador ali. Assim, e o tempo, né? Que E o você tempo e quiser. tal. E, inclusive, acontece coisas assim, com obras que eu tenho certeza que não vai ser bom. No meio eu já estou apaixonado. Normal. Ou tem coisas que eu fico impressionantemente encantado pela ideia, etc. Eu percebo que o desafio é maior porque eu estava encantado mais antes do que no processo. E outras coisas que eu não estou nem tão encantado na ideia, quando eu vou realizando, vou começando, eu vou, nossa, isso é surpreendente. Você tem ciúme, Rony, dessas obras? Muito. Muito. É uma coisa assim que eu tenho uma história engraçadíssima. Que uma vez eu fui viajar para uma exposição, era eu e Gustavo, e a gente precisava vender coisas antes da viagem, né? Para poder ter dinheiro mesmo, para poder... E aí uma mulher quis comprar e eu ficava assim, não, e Gustavo, venda, rapaz, eu não. Não queria vender. Então, eu tenho ciúme mesmo. E foi difícil me acostumar com esse processo Desapego, de né? desapego, porque também ele nos coloca num lugar de que a vida realmente acontece num contexto de que ela precisa ser compartilhada. Né? Ela precisa ser compartilhada. E eu acho que nesse sentido de desapegar-me das minhas obras, tem a ver com essa ideia de partilha, de entender que as coisas têm que ser para todos. E isso acontece com minha própria obra. Eu falo assim, não, peraí, tá, beleza, eu adoro, mas isso precisa ir para outro lugar. Já teve gente que você vendeu, você, não quero vender para essa pessoa, não, que não vai Acontece de que quando eu não quero vender para aquela pessoa por motivos mis, eu não vendo mesmo. É mesmo? É. Não vem, tem jeito. E, no entanto, tem pessoas que eu fico encantado, eu insisto para que a pessoa queira e a pessoa está com ali a questão. Não, mas eu acho que deve ficar com você. Né? Pelo menos eu posso visitar de vez em quando. Ah, entendi. Que baixo, baixo isso, né? Bem baixo. Né? Eu adoro quando são amigos a guarda meus. Compartilhada. Exato, né? é quase isso. Quase isso. Eu adoro quando meus amigos assim compram assim, maravilha. Porque depois a gente marca para tomar um café. Aí E essas coisas eu continuo lá vendo. Não é possível. É verdade esse bilhete. Tá bom, eu vou guardar esse bilhete. Agora sim, você já foi em vários lugares, né? Nos países, lugares sagrados também, lugares que você gosta de expor. Teve algum lugar que foi marcante, assim, para você? Assim, é isso. Cada vez que se apresenta uma coisa nova, é desafiadora, como você perguntou anteriormente, mas também
é encantadora, no sentido de que você percebe que aquilo alcançou uma outra pessoa, um outro lugar. E tal. Eu tenho encantamentos para alguns lugares, naturalmente. Então me diga uma coisa, quando você vê aquele Rony de 7 anos de idade fazendo um desenho pequenininho para a família e de repente se vê agora, assim, meu Deus, olha o que eu alcancei, dá um orgulho. Né? Eu tenho profunda curiosidade por esse menino. É? Eu ainda não sei quem ele é, eu ainda o busco. Que bonito isso. Eu tenho Muito profunda bonito. curiosidade por esse menino. Pra eu ainda saber, procuro né? saber quem ele é. É mesmo? Verdade. Agora dá para ver, né? Agora, fala desse quadro aqui. Esse quadro é um quadro de transição. Que esse que você está falando é o do retrato, o rosto. Não, esse da Exato. foto aqui. Porque justamente neste lugar já tem uma espécie de estudo da minha própria obra que deu nessa exposição. E porque ali já vem os elementos deste menino, que era coisa de fazer o retrato, de tal. Tem as coisas da estética popular, de Tapetinga, né, com aquela representação da chita. E, ao mesmo tempo, tem esse menino chegando para os terreiros, para... Descobrindo, né? Exato. E aí, desse... As guias ali. Exatamente. Atrás. Então, este quadro é simbolicamente importante porque ele é ele, de alguma maneira, ele é significativo nesse sentido de que ali talvez eu esteja observando esse menino que você perguntou e pensando nesse quase senhor que hoje eu sou. Senhor, eu tô curiosa para saber desse menino. Então eu fiz uma brincadeira aqui, é tipo um ping-pong. Mas antes, rapidinho, eu vi que você trouxe aqui, eu soube que isso aqui é meu, que não é aquele retrato que você me deve, mas isso aqui é meu, né? É sim, é o catálogo da exposição, seu, com muito prazer. Muito obrigada. Eu vou aqui, eu já mostro para vocês, que lindo. Esse folder vira um pôster também. Pode deixar, como eu não tenho retrato ainda, eu vou emoldurá-los, tá? Por Agora favor, deixa eu fazer um ping-pong para você, sabe? Palavras, perguntas. Eu botei aqui, vou olhar ali, ó. Um artista, uma cor primeiro. Quais são as cores? Uma cor, me diga uma cor. Eu acho que a cor... Difícil, né? Não é nem tão difícil, é porque, pronto, eu vou falar uma cor, que é o azul, né? Que é a cor da expansão. Com certeza. Um artista que te inspira. Aí são muitos. Eu seria injusto. Uma obra que te comove. Pode ser sua também. Isso também seria outra injustiça, porque eu sou comovido com arte de um modo geral. Maravilha. Eu sou muito comovido com arte. Quando eu olho, às vezes, obras de colegas meus, ou dos clássicos mesmo, assim, às vezes eu paro, às vezes eu estou andando na rua, por exemplo, e aí tem uma obra lá que alguém jogou no lixo como se não fosse importante, ou um pôster, e eu paro, literalmente fico olhando. Então não há uma obra, há a obra de arte. O que não pode faltar no seu ateliê? Rony George. I'm sorry. Se você tivesse que se definir, ou até mesmo aquele menino de 7 anos, em uma frase, como seria essa frase? Eita. Eita? Fala aí pra gente. Eu acho que aquele menino é uma surpresa. Que maravilha. Mesmo para eu, esse quase senhor de hoje. Eu ainda me surpreendo ao pensar nele. Que maravilha. Eu fiquei surpresa também, amei esse bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem aí para aqueles artistas inspirantes, esses meninos não tão jovens, que ainda querem ser artistas. Olha, eu acho que arte, a despeito de toda a questão mítica e mística que envolve a questão do artista, eu acho que qualquer pessoa que queira fazer arte, como qualquer outra profissão possivelmente, precisa trabalhar. Que maravilha. Obrigada, meu amigo Rony George. Muito obrigada. Bom te ver, de ver Adorei. muito, te conhecer cada vez mais. E hoje é uma Muito maravilha. E é isso aí, gente. O Bahia da Gente fica por aqui. E olha só, não perca. Se você não conseguir assistir pelo canal 12.2, você vai lá no YouTube e com certeza você vai acompanhar toda a trajetória de Rony George. Um beijo, tchau, tchau.